Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu curso. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Priscila Souto, faço parte aqui do time de professores de Direito e Processo Penal de concursos públicos e também aqui especificamente de procuradorias e estarei junto com vocês no encontro de hoje resolvendo questões de processo penal. Veja bem, a escolha temática foi de inquérito policial, um dos temas iniciais que a gente estuda de processo penal, dentro aí desse aspecto de investigação preliminar. Eu escolhi esse tema porque eu percebi que quando esse tema surge em provas de procuradoria, eles têm cobrado especificamente dentro do inquérito policial alguns pontos, né? Primeiro deles, ele trabalha muito sobre as formas de instauração do inquérito policial, a depender do tipo de ação penal. Então, a gente acaba percebendo que são questões que envolvem duas temáticas: ação penal e inquérito policial. Bastante aí questões envolvendo esse assunto. Segundo ponto, arquivamento de inquérito policial. Esse é um tema meio que assim em alta para concursos por conta de toda a trajetória que nós tivemos com o artigo 28 do Código de Processo Penal, desde a alteração lá em 2019 pelo pacote anticrime, a suspensão de aplicação do artigo, e aí agora já tivemos então o Supremo julgando as ações e trouxe uma interpretação para o artigo 28 e aí regras de orientação, de interpretação e aplicação sobre arquivamento de inquérito policial. Nós temos também dois artigos dentro ali dos artigos que falam de inquérito policial, que é o artigo 13A e 13B, que traz a possibilidade de o delegado, o Ministério Público fazer solicitação de dados cadastrais e também no 13B sobre a possibilidade de ser fornecido ali a localização por conta de sinal de celular e essas coisas para ajustar a investigação em alguns determinados crimes. Então, esses artigos também têm sido cobrados em provas de procuradoria. E são artigos bem peculiares porque fogem um pouco da base, do básico sobre inquérito policial. Então precisa ter atenção nesses artigos também, tá? Além disso, outras peculiaridades de inquérito policial, algumas mais do básico, mas com algumas pegadinhas para a gente ficar atento, tá? Então eu fiz um compilado aí de várias bancas, algumas provas mais recentes, outras um pouquinho mais antigas, mas com assuntos muito interessantes que precisam aí estar no seu radar sobre essa temática, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa resolução de questões. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos fazendo a leitura, eu volto aqui na câmera, faço as explicações e juntos nós chegamos na resposta. Então vamos lá. Primeira questão, de 2025, para procurador municipal adjunto lá de Chapecó. Em processo penal envolvendo servidor municipal, o juiz baseou a condenação exclusivamente em declarações colhidas durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo. Considerando o sistema probatório vigente no processo penal brasileiro, é correto afirmar que: alternativa A, as provas colhidas no inquérito possuem o mesmo valor das produzidas em contraditório judicial. B, a instrução criminal é facultativa quando houver confissão na fase investigativa. C, o juiz não pode fundamentar a condenação apenas em elementos informativos do inquérito policial. E D, a condenação é válida desde que o acusado tenha sido ouvido durante o inquérito. Veja bem, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que inquérito policial, ele não é uma fase judicial.
Ele é um procedimento administrativo preparatório, justamente com uma das finalidades e objetivos de colher elementos informativos para basear uma denúncia ou queixa, ou seja, para eu ter o mínimo suficiente para embasar uma inicial acusatória e dar início a uma ação penal perante o Poder Judiciário. Só que durante essa investigação são necessárias que diligências, e provas sejam colhidas. Só que o que acontece? As provas efetivamente que serão utilizadas para fundamentar uma decisão judicial, elas precisam ser colhidas no crivo do contraditório e da ampla defesa. E o contraditório e a ampla defesa é garantido pela nossa Constituição Federal na fase judicial e não na fase de investigação. Inclusive, uma das características do inquérito policial é que ele seja inquisitivo, inquisitorial, justamente por não ter presença de contraditório e ampla defesa. E aí, o que acontece? Em regra, tudo que for colhido na fase de investigação, nós chamamos de elementos informativos e não de provas. Tem exceção. Existem provas que são colhidas lá na fase de investigação, que são as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Mas são a exceção. O que não for considerado prova cautelar, não repetível e antecipada são meros elementos informativos, que são utilizados, sim, para embasar uma denúncia ou queixa, mas isoladamente não podem ser utilizados para embasar uma sentença condenatória. Ou seja, o juiz, ele pode utilizar elementos informativos para proferir a sua decisão? Pode, desde que esteja junto com provas. Agora, isoladamente, somente, ele não pode. E aqui, veja bem, olha o que o enunciado falava. Em processo penal envolvendo servidor municipal, o juiz baseou a condenação exclusivamente em declarações colhidas durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo. Ou seja, nós não tivemos aqui a presença de contraditório e de ampla defesa para essa coleta de declarações. É muito comum que na fase de uma investigação eu tenha coleta de informações e que eu refaça isso em juízo justamente para que aquilo possa ser efetivamente utilizado como prova, tá? Então, aonde que está isso tudo que eu estou falando para vocês? Vocês podem aí anotar o artigo 155, artigo 155 do Código de Processo Penal, tá? Então, ele traz que exclusivamente não pode ser utilizado para fundamentar a condenação. Então, vamos lá. As provas colhidas no inquérito possuem o mesmo valor das produzidas no contraditório judicial. Veja bem, aqui, essa alternativa, a gente precisa olhar com cuidado. Quando ele fala de provas colhidas na fase de inquérito policial, ele está se referindo a geral e não aquelas provas específicas que eu falei para vocês, cautelar, não repetível e antecipada. Por quê? Se for uma prova cautelar, uma prova não repetível ou uma prova antecipada colhida na fase de investigação, elas terão o mesmo valor das produzidas no contraditório judicial, mas elas são as exceções. Aqui ele está usando provas no sentido amplo, como se tudo que fosse colhido na fase de investigação tivesse o mesmo valor, e não tem, porque a gente precisa fazer essa diferenciação com a questão dos meros elementos informativos, tá? Então aqui, essa daqui está errada. Essa daqui está errada. B. A instrução criminal é facultativa quando houver confissão na fase investigativa. Também está errado, tá?
Primeiro, gente, que confissão por si só não tem um valor probatório maior do que as demais provas. Segundo, porque essa confissão feita na fase de investigação, ela continua sendo um mero elemento informativo. Para ela ter valor de prova e poder o juiz isoladamente utilizar essa confissão, ela precisaria ser refeita perante o juiz no contraditório e na ampla defesa, tá? Então aqui também está errado. C. O juiz não pode fundamentar a condenação apenas em elementos informativos do inquérito policial. E essa daqui está correta, né? Essa daqui é a nossa alternativa correta, justamente pela redação do artigo 155. E D. A condenação é válida desde que o acusado tenha sido ouvido durante o inquérito. Não é assim que funciona. Ainda que ele tenha sido ouvido na fase de inquérito policial, se a condenação se basear apenas em elementos informativos, continua não sendo possível essa utilização, tá? Então, ficamos aí com a alternativa C como correta. Vamos para mais uma. A respeito do inquérito policial, julgue o item. Aqui, gente, 2024, tá? Para procurador jurídico lá do CREFITO. Olha lá. A falta de confissão do querelado em inquérito policial não afasta a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal. Essa questão, ela envolve um pouco de inquérito policial, mas também acaba puxando mais de ANPP, né, do acordo de não persecução penal. Veja bem, isso aqui poderia te levar a uma pegadinha, porque para o ANPP ser feito, que é o acordo de não persecução penal, lá o caput do artigo 28A do Código de Processo Penal exige que tenha confissão formal e circunstanciada. E veja bem, o ANPP, ele é justamente feito com o objetivo de que nem seja feita a denúncia, que a gente fique ali, né, sem ter a instauração da ação penal. E aí acaba vindo o raciocínio de que deveria de ter, então, essa confissão que é exigida para o ANPP no curso do inquérito policial. E cuidado! Primeiro ponto, quando a gente fala de inquérito policial, ele é um procedimento administrativo que não é obrigatório. Não será em todos os casos que nós vamos ter investigação preliminar. Às vezes o Ministério Público ele já tem o suficiente de informação, ele já tem elementos suficientes para embasar a denúncia e não vai ter necessidade de instaurar inquérito. Então veja, primeiro ponto, né? Segundo, ainda que eventualmente na fase de inquérito policial não tenha sido feita a confissão, nada impede que a confissão seja feita posteriormente. Até mesmo, né, ali na fase de negociações do acordo de não persecução penal, na fase de homologação que vai precisar ter do acordo. Então, mesmo que não tenha sido feita a confissão na fase de inquérito policial, isso não obsta, isso não afasta a possibilidade de ser feito o ANPP, de ser feito o acordo de não persecução penal, porque não há na lei regra do momento que essa confissão tem que ser feita. Ele diz que ela precisa ser feita. Então, pode ser feita na fase de investigação, de negociação e ainda na fase de homologação, ali na audiência para homologação, vai se confirmar todos os requisitos, tudo certinho, para que o juiz possa efetivamente homologar aí esse acordo, tá? Então, aqui, ó, a respeito do inquérito policial, né,
a falta de confissão do querelado em inquérito não afasta a possibilidade de celebração do acordo. E aí, realmente, não afasta. Então, isso aqui está certo, porque pode ser feita aí a confissão em outros momentos. Vamos para mais uma, seguindo aí as afirmativas dessa mesma questão, né? O mesmo concurso. Eventual vício formal no inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente. Veja bem, gente, cuidado. Quando eu falo, né, de não observância de ditames legais, não observância de procedimentos, a gente sabe que para tudo tem procedimento, principalmente quando a gente fala de processo penal. Então, para as investigações, tem regras a serem seguidas, apesar de que o delegado de polícia, né, a autoridade policial, ele tem ali também um pouco de autonomia, mas sempre dentro da legalidade. Então, ele sabe como que ele vai seguir, quais são as diligências necessárias, ele conduz a investigação como ele acha melhor. Mas, veja bem, às vezes, algumas regras, né, do jogo acabam sendo descumpridas. E isso traz um vício formal para aquela investigação, né? Só que uma invalidade de alguma coisa, algo que foi feito errado no inquérito policial, não acarreta nulidade do processo, tá? Não vai trazer uma nulidade dessa ação penal. Ou seja, olha lá, o vício do inquérito, ele está dizendo que não contamina a ação penal dela decorrente. E isso está correto. Não vai contaminar. Ainda que, eventualmente, eu tenha vícios na fase de investigação, isso não traz um vício, uma nulidade para aquela ação penal, tá? Então, aqui, ó, está correto. Ele não contamina a ação penal, ok? Vamos lá. Mais uma. A respeito do inquérito policial, julgue o item. A razoável duração do processo é princípio que não alcança os inquéritos policiais. Essa questão muita gente acabou errando. Primeiro porque quando nós falamos dos princípios, né, a gente liga muito o princípio com direitos e garantias fundamentais, processuais, né, falando, e ligamos muito justamente a questão da ação em si, do andamento, do curso do processo. Só que nós não podemos nos esquecer que o inquérito policial, ele é um procedimento preparatório, ele é um procedimento que vem antes da ação penal. E se há muita lerdeza, se há muita demora no inquérito policial, isso também traz prejuízos, né? Imagina a pessoa ficar não sei quantos anos, não sei quanto tempo sendo investigada, para que posteriormente isso possa se tornar uma ação penal. Outra coisa, eu tendo ali o inquérito policial sem ser finalizado, sem eu ter ali, chego, né, no denominador comum e passar a bola para os titulares da ação penal identificarem se vão ou não oferecer denúncia ou queixa, isso também tem um outro ponto que para o Estado não é bom, porque está correndo o prazo prescricional. Então, são diversos aspectos que a gente precisa olhar da seguinte forma. Quando eu tenho a Constituição dizendo, né, sobre razoável duração do processo, a gente precisa entender que não se restringe ao processo judicial aqui. Também engloba o inquérito policial. Inclusive, existem prazos para a finalização do inquérito policial, e é bem verdade que existe possibilidade, né, de ampliar o prazo, enfim, em algumas circunstâncias, mas, como regra, eu sempre preciso buscar a razoável duração do processo, a celeridade processual, no sentido do caso em geral
ser finalizado e ser resolvido, tanto para garantir segurança para aquele que está envolvido naquilo, está sendo alvo de investigação, como também para o Estado acabar não perdendo o seu ius puniendi, o seu poder dever de punir diante da ocorrência aí da prescrição, né? Então, quando a gente fala da duração razoável do processo, sim, isso alcança os inquéritos policiais. Então, veja, aqui, quando a gente para fazer a leitura do enunciado, ele fala que não alcança. Então, está errada esta afirmativa, tá? Porque vai alcançar, sim, o inquérito policial também, tá? Então, muita atenção aí com relação a isso. Pensa, se tem prazo, se a lei coloca um prazo, é justamente para limitar, para que aquilo seja feito durante aquele período. Então, existe uma preocupação de que o inquérito policial também siga aí numa celeridade, justamente para que a gente possa instaurar a ação penal e eventualmente ter aí, né, interrupção de prazo prescricional, para que o Estado possa exercer efetivamente o seu papel de punir. Vamos lá, vamos para mais uma. A denúncia anônima exige verificação prévia como condição para a instauração de inquérito policial. Veja bem, quando a gente fala de denúncia anônima, essa denúncia anônima não se refere à denúncia feita pelo Ministério Público perante o Judiciário para se instaurar uma ação penal. Essa denúncia anônima que ele fala é a delatio criminis inqualificada, ou seja, eu estou levando a notícia da possível prática de uma infração penal e estou fazendo isso, né, anonimamente, não estou aí me identificando. É possível, né, que isso seja feito. Então, chega para o delegado, por exemplo, uma delatio criminis inqualificada, ou seja, vulgo denúncia anônima. O delegado de polícia, ele com aquelas informações que chegou até ele já pode imediatamente sair instaurando inquérito policial. Veja bem, olha o cuidado disso. Por quê? O inquérito policial, quando ele é instaurado, o delegado ele não pode simplesmente arquivar. Ele precisa prosseguir. Ainda que eventualmente ele perceba que aquela investigação não vai dar em nada, digamos assim. Ele vai terminar, vai fazer o relatório, não vai ter um indiciamento, enfim. Mas ele não pode arquivar, é indisponível o inquérito policial, uma das características, né? Então, se ele sai automaticamente instaurando inquérito policial sem fazer uma verificação prévia dessas informações, isso pode inclusive caracterizar crime de abuso de autoridade. E essa preocupação se dá em alguns fatores. Primeiro fator é eu expor, né? Eu submeter uma pessoa como investigada, sem ter o mínimo de demonstração, de possibilidade e necessidade dessa investigação. Porque para instaurar ação penal, a gente precisa ter justa causa, né? Que é indício de autoria e prova de materialidade. Para instaurar inquérito, eu não preciso ter tanta robustez de informação quanto para instaurar uma ação penal. Mas é necessário que fique demonstrado o mínimo de informação, né, de indício, para que seja instaurada uma investigação e que alguém passe a ser alvo dessa investigação. Então, aqui, quando a gente fala da delatio criminis inqualificada, é necessário que antes de sair instaurando o inquérito policial, o delegado faça uma procedência ali, uma verificação da procedência daquelas informações, porque senão pode constituir crime de abuso de autoridade, tá? Então é muito importante
fazer essa verificação. A gente tem aqui o artigo 5º do Código de Processo Penal, parágrafo 3º, que fala o seguinte: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-lo à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Então, veja, aqui ele não está nem falando sobre a delatio criminis inqualificada, ele está falando de modo geral. Qualquer pessoa do povo que levar informação, o delegado, ele deve fazer uma verificação da procedência das informações e aí sim, se for o caso, instaurar inquérito sobre pena de responder aí sobre abuso de autoridade, tá? Então aqui, ó, nessa questão ele fala que a denúncia anônima exige verificação prévia como condição para a instauração do inquérito policial. E isso aqui está certo, tá? Justamente ele exige essa verificação para que, eventualmente, este delegado não responda por abuso de autoridade, certo? Vamos lá? Vamos para mais uma questão. Agora chega de questão certo e errado, vamos para umas questões aí com alternativas, né? Aqui, questão de 2025 da UERJ, procurador, olha lá. No tocante à lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, à luz da jurisprudência do STF, é correto afirmar que: alternativa A, atualmente não há mais qualquer possibilidade de controle judicial sobre o ato de arquivamento de investigação, não sendo possível ao juiz submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. B. O artigo 157, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, ao estabelecer que o juiz, simplesmente por conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível, não poderá proferir a sentença ou acórdão, é constitucional. C. Ao se manifestar pelo arquivamento, o órgão do MP submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial. E D. Mesmo em caso de urgência, o meio se revelando idôneo, o juiz não poderá realizar a audiência de custódia por videoconferência. Então, veja, aqui nós temos 4 alternativas, né, girando em torno de recentes manifestações do STF no julgamento das ações de inconstitucionalidade que giravam em torno de alguns dispositivos aí que vieram à tona com o pacote anticrime. Então, vamos às explicações. Com relação, né, à alternativa A, que ele está trazendo aqui sobre a impossibilidade de haver um controle judicial com relação ao ato de arquivamento de inquérito policial, que o juiz não pode submeter essa decisão à instância superior ministerial, isso está errado, né? Nós tivemos justamente o pronunciamento sobre isso, porque veja, se a gente for olhar o artigo 28 do Código de Processo Penal, a nova redação, ele fala que, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento informativo da mesma natureza, o órgão do MP comunica a vítima, comunica o investigado e a autoridade policial e encaminha os autos para revisão ministerial para ser homologado pelo órgão superior do Ministério Público. Então, veja, a redação do artigo 28, de fato, tira de cena o Poder Judiciário nesse momento de arquivamento de inquérito policial. Só que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADINs 6298, 6299, 6300,
6305, ele traz, né, uma interpretação para o artigo 28, que não é totalmente literal com o que está escrito, né? Eles se manifestaram no sentido de que quando o Ministério Público indicar, né, promover o arquivamento, ele vai submeter a sua manifestação para o juiz e aí sim ele vai comunicar ali a vítima, o investigado e a autoridade policial e aí podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão ministerial quando aí houver essa questão a fins de homologação. Então veja, o judiciário não saiu totalmente de cena, né, sobre essa questão aí de arquivamento. Então precisa submeter ao juiz, tá? Então aqui quando a gente fala dessa questão, a alternativa A não está correta, tá? Tá errada. B. O artigo 157, parágrafo 5º do CPP, ao estabelecer que o juiz simplesmente por conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não pode proferir sentença ou acórdão, é constitucional. E não foi esse o entendimento, né? Porque esse artigo aí trazia justamente a necessidade do seguinte, o juiz teve acesso à prova ilícita. Porque, veja, a prova ilícita é juntada no processo, o juiz teve acesso a essa prova, e aí agora, já que ele teve acesso, mesmo essa prova sendo considerada ilícita, sendo desentranhada, ele não poderia mais ali julgar, né? O parágrafo 5º fala assim, o juiz que conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. E isso também estava ali, né, pendente, e o entendimento é que não seria, né, optou-se aí pela inconstitucionalidade. Alternativa C. Ao se manifestar pelo arquivamento, o órgão do MP submeterá a sua manifestação ao juiz competente e comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial. É justamente essa redação que nós retiramos, né, do julgamento das ações que eu comentei com vocês, que foram julgadas aí perante a situação de como que seria feito aí a interpretação do artigo 28, tá? Então, essa aqui está correta, olha lá. Ele vai submeter a manifestação ao juiz. Gente, essa alternativa tá praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V aí da decisão do Supremo, tá? E D, mesmo em caso de urgência, o meio se revelando idôneo, o juiz não poderá realizar a audiência de custódia por videoconferência. Essa era uma outra discussão também, né? Da possibilidade ou impossibilidade de se fazer audiência de custódia por videoconferência. E veja bem, qual é a regra? Qual é o ideal? É que se faça presencialmente, né? Mas, havendo uma necessidade, havendo urgência, o meio ali sendo idôneo para que essa audiência aconteça, não há aí uma impossibilidade, né? Como eu disse, a regra é que a gente opte por fazer, né, nos meios tradicionais, mas tendo ali necessidade, nós podemos fazer sim por videoconferência, tá? Vamos lá para mais uma questão. Agora a gente vai trabalhar uma questão de 2024, Câmara de Vitória, Procurador Legislativo, lá do Espírito Santo. Vamos lá. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. O inquérito policial é o procedimento administrativo que objetiva reunir elementos para embasar o oferecimento de denúncia ou queixa pelo titular da ação. Sobre o referido
procedimento, com base naquilo que dispõe o Código de Processo Penal, marque a alternativa incorreta. Gente, eu sempre gosto de chamar atenção para esse tipo de questão que pede a incorreta, porque é bem verdade que a maioria das questões eles vão te direcionar para que você indique a alternativa certa. E aí a gente acaba indo no automático. E aí você começa a ler as alternativas e fala que tá tudo certo, e aí até você lembrar que é a incorreta, então já fica uma dica aí de prova, qualquer prova que você for fazer. Entenda o que a banca está te solicitando. Ele quer de você a correta, a incorreta, então chama atenção, rabisca mesmo o enunciado, para você não perder questão por estar fazendo no automático, principalmente se você já estiver ali num tempo de prova do meio para o final, que a mente já está cansada, então precisa ter muita atenção no direcionamento da questão para você, tá? Então vamos lá. Aqui ele está falando, o foco dele então é o quê? No embasamento da denúncia ou queixa, né? O inquérito policial para poder embasar a denúncia ou queixa. Alternativa A. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá, dentre outras providências, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Veja bem, aqui é uma alternativa que foi retirada do artigo 6º do Código de Processo Penal, que traz justamente ali aspectos relativos às providências que a autoridade policial deve tomar, ou seja, o que o delegado deve fazer perante a chegada de uma informação. E aqui está correto, né? Ele precisa ir até o local, precisa que nada seja alterado na cena da infração penal, aquela coisa bem de filme, né? Mas é a verdade, porque qualquer alteração pode ter ali repercussões para os vestígios e isso repercutir na cadeia de custódia, que é um ponto também extremamente importante na coleta dos elementos informativos e possíveis provas cautelares, não repetíveis, perícias, enfim. Então, se eu tenho algum tipo de alteração ali na cena do crime, isso pode fazer com que a única prova que nós teríamos mais certeira seja afastada por conta de quebra de cadeia de custódia, tá? Então, aqui ela tá certa, essa alternativa. Se ela tá certa, quer dizer que ela não pode ser a nossa resposta, porque ele tá me perguntando a incorreta, tá? B. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Eu vou ler as próximas para poder explicar para vocês sobre formas de instauração de inquérito policial e a gente já chega na alternativa. C. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. D. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo. D. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia deverão requisitar, independente de autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima e dos suspeitos do delito em curso. Então, veja bem, as três próximas alternativas, no caso B, C e D, está girando em torno de forma de instauração de inquérito policial e isso tem ligação direta com o tipo de ação penal para aquela infração que eventualmente vai se investigar. O que acontece?
Ação penal pública e ação penal privada. O titular da ação penal pública é o Ministério Público, titular da ação penal privada é o ofendido ou seu representante legal. O que acontece? Na ação penal privada, nós temos o princípio que vai reger essa ação, é aquele princípio que não traz uma obrigatoriedade, é o princípio da oportunidade ou conveniência, ou seja, a vítima, ou eventualmente seu representante legal, só vai dar início à ação penal se ela quiser. Ela não é obrigada a oferecer a queixa. Então veja, não faria sentido algum o delegado de polícia instaurar um inquérito policial para investigar um crime que se processa por meio de ação penal privada, se eventualmente a própria vítima não quer dar andamento ao caso, se a vítima não quer, ela não vai querer oferecer queixa. Então, para que vai investigar, tá? Então, quando a gente fala de ação penal privada, para a instauração do inquérito, depende de requerimento da vítima ou do seu representante legal. Se eu não tenho requerimento para a instauração desse inquérito policial, o delegado não vai fazer essa instauração, tá? Por outro lado, quando nós estamos diante de ação penal pública, nós temos ação penal pública incondicionada, e aqui especificamente a gente fala da ação penal pública condicionada à representação. Eu vou me ater a esses tipos de ação penal. A ação penal, por si só, ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade. Isso significa que o Ministério Público, tendo justa causa, preenchidas as condições da ação, ele é obrigado a denunciar. Quando eu falo de ação penal pública incondicionada, o MP ele não está preso, digamos assim, à vontade de ninguém. Então, não importa se a vítima quer, se a vítima não quer, se a vítima, o que a vítima acha. Tendo justa causa, tendo elementos suficientes, o que a gente vai ter? O oferecimento da denúncia. Por outro lado, tá? Quando a gente está diante de uma ação penal pública condicionada à representação, aí é diferente. A ação penal pública condicionada à representação depende da manifestação da vítima. Por quê? Porque a vítima vai precisar representar. A representação é uma condição de procedibilidade para a ação penal pública condicionada à representação, e o Ministério Público só pode denunciar se houver efetivamente a representação feita. Então, se não tem representação, não vai poder iniciar a ação penal. Então, não faz sentido o delegado instaurar um inquérito policial para investigar algo que a vítima não quer, que a vítima não vai representar, ou seja, que não vai dar em nada. Então, quando a gente fala de ação penal pública incondicionada, de fato, o delegado pode instaurar um inquérito policial. Quando eu falo de ação penal pública condicionada à representação, só pode instaurar se houver sido feita a representação. E por outro lado, na ação penal privada, só pode instaurar se tiver requerimento, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, dessas 3 alternativas dessa questão, a gente retira essas informações do artigo 5º do Código de Processo Penal. Então veja, é um artigo que precisa estar na sua leitura, precisa estar no seu estudo, porque a Procuradoria cobra a questão de como instaura, o que precisa, as formas de instauração de inquérito policial, tá? Então, cuidado com esse artigo. Só que, veja bem, olhando aqui para essas alternativas, todas elas estão corretas, tá? Todas elas estão corretas. Então, ação penal pública pode ser iniciado de ofício, pode ser mediante requisição, pode ser por meio de requerimento, tá? Então, isso aqui tá certo. Aqui ele está se referindo, ainda que não expressamente, à ação penal pública incondicionada, tá? Agora, olha C, nas que dependerem de representação, não pode sem ela ser iniciado, então tá certo também, portanto não é a nossa resposta. E a D, na ação penal privada, eu preciso de requerimento, isso aqui tá certo também. E sobrou a alternativa E, que é a nossa resposta, que está errada. Isso aqui ele mescla para você
a regra do artigo 13A e do artigo 13B do Código de Processo Penal. O artigo 13A, ele fala da possibilidade do delegado do Ministério Público pedir informações cadastrais, dados cadastrais de uma pessoa, tá? Nesse caso, não há necessidade de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial. Então, veja, o caput, lá do nosso artigo 13A, ele fala que nos crimes previstos no artigo 148, 149, 149A, parágrafo 3º do 158, tá? E aí ele traz mais alguns crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, então são para crimes específicos. Tanto o MP quanto o delegado, eles podem requisitar, tá? Sem autorização judicial, não precisa de autorização judicial. Eles podem requisitar, tanto em órgãos públicos quanto aí em instituições privadas, dados cadastrais, informações de dados cadastrais, tanto de suspeitos quanto de vítimas, tá? E aí, nesse caso, não precisa. Ele não está pedindo para você passar acesso à localização, ele não está pedindo para você passar dados de comunicação, não, são dados cadastrais. Por outro lado, quando a gente fala do artigo 13B, o artigo 13B, ele traz justamente o que está girando em torno dessa alternativa, em que é feita uma solicitação para as empresas, né, prestadora de serviço de telecomunicação, enfim, que dê acesso a sinais, a questões para que a gente consiga localizar a pessoa. Então, essa linha telefônica é do fulano. A partir de qual torre está fornecendo sinal para esse aparelho? Qual é a região? Percebe? A gente já está indo para questões de localização, acessos que permitam a localização, tanto de vítima quanto de, eventualmente, pessoas investigadas. Nesse caso, para ter acesso a esses sinais, né, aí a gente precisa de autorização judicial. Então, para que seja disponibilizado sinais, informações e outras coisas que permitam chegar na localização de vítimas ou de suspeitos, precisa de autorização judicial, tá? E dados cadastrais? Dados cadastrais não precisa. Coloca aí na sua lista artigo 13A e 13B do Código de Processo Penal, que não pode faltar, tá? Não pode faltar aí no seu radar. Mais uma questão, vou passar mais rápido em cima dessa, que era em cima dessa temática. Olha lá, mas nesse caso, lá da Câmara Municipal de Campinas, né? Prova de 2024, gente, olha lá. De acordo com o artigo 13A do Código de Processo Penal, nos crimes previstos, nos artigos que a gente falou agora há pouco, olha lá, o membro do MP e o delegado de polícia poderá requisitar de qualquer órgão do poder público ou empresas de iniciativa privada o que ele pode aqui solicitar. Olha lá, dados e informações cadastrais de vítimas ou de suspeitos, dados que permitam identificar o posicionamento da estação de cobertura, de setorização, intensidade de radiofrequência, enfim, extratos bancários, interceptação de comunicação telemática ou interceptação de ligações telefônicas. Aqui a nossa resposta é qual? É a A, tá? Por quê? Aqui é feito um pedido pro juiz, não é uma requisição direta, tá? Aqui, quando a gente fala de extratos, interceptação, aqui a gente já tem quebras de sigilos e precisa de um procedimento, de um pedido específico para isso, né? Então, aqui a gente ficaria somente com dados e informações cadastrais de vítimas e de suspeitos. Então, atenção aí com relação a isso, tá? Cuidado para não acabar aí confundindo se precisa ou não de autorização judicial, que em cima dessa temática é o que eles vão acabar ali querendo que você indique. Uma questãozinha aqui, gente, tranquila. Olha lá. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Penal, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. E aí ele traz aqui,
salvo se a prova produzida demonstrar que o acusado é inimputável. B. Salvo se a prova produzida demonstrar que o fato foi praticado em legítima defesa. C. Salvo se a prova produzida demonstrar que o fato foi praticado em estado de necessidade. E D. Em nenhuma das hipóteses. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. O inquérito policial, ele é indisponível. Isso significa que o delegado de polícia ele não pode arquivar, mandar arquivar. O arquivamento de inquérito policial, ele é promovido pelo Ministério Público, tá? Ele é promovido pelo Ministério Público. Então, o delegado, em nenhuma hipótese, pode determinar o arquivamento. Ai, mas no meio da investigação ele viu que não tinha nada a ver, ele viu que não era aquilo. Tá bom. Ele simplesmente faz o relatório dele, não faz o indiciamento de ninguém e pronto. Finaliza as investigações, mesmo que não chegue ali ao indiciamento ou a confirmação da possível prática de uma infração penal. Tá tudo bem, mas arquivar ele não pode. Ele simplesmente finaliza e faz ali o relatóriozinho dele sem trazer qualquer indicação, certo? Bom, nós vamos ficando por aqui. Foi uma satisfação muito grande estar com os senhores nessa resolução de questão. Então, já tem aí um norte de temas dentro do inquérito policial que não pode faltar nos seus estudos. Então é isso, até mais.